Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 72. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, o artigo 72 está inserido dentro das práticas consideradas infrações penais no Código de Defesa do Consumidor e trata aqui de um crime propriamente, né? Que é aquele de impedir ou dificultar esse acesso que o consumidor tem às informações que são sobre ele. No caso, nos cadastros, banco de dados, fichas e registros. Então, qual o sujeito ativo? Quem pratica esse crime? O sujeito ativo é quem organiza as informações referentes ao consumidor e acaba impedindo ou dificultando esse acesso. Então, é o organizador dessas informações. Pode ser tanto o fornecedor quanto outro ente, né, que organiza essas informações de bancos de dados, de fichas, de registro. O sujeito passivo, ou seja, quem seria a vítima do crime, é o consumidor. O que se entende então por impedir ou dificultar? Seria basicamente o delito a atuação de impedir ou dificultar o acesso do consumidor a esses dados, né? Impedir significa criar um certo obstáculo, criar uma forma de empecilho propriamente, né? Um meio que prejudique o acesso àquela informação. Agora, dificultar consiste em tentar impedir, criar essas dificuldades com a finalidade de impedir o acesso ao consumidor desses dados, né? Impedir, então, é algo mais drástico, é colocar o obstáculo, e dificultar é apresentar meios que possam impedir esse acesso a essas informações, né? Ainda tratando sobre esse crime, temos a ideia do crime tentado, crime de atentado, né, que é o ora comentado, né, ele constitui um crime de atentado, que é aquele que já traz a figura da tentativa como elemento do tipo. Né? Então, crime de atentado ele já traz a tentativa no próprio caput, né? No caso aqui seria a ideia de dificultar. Né? Logo, então, se entende, né, que a tentativa já esgota a figura típica na conduta do agente. Né? O delito, então, seria consumado já na própria tentativa. Então, é correto seria afirmar, né, que nesse crime a tentativa já é a consumação propriamente. Né? Então, esse crime ele não admite a figura da tentativa nos moldes do próprio código, porque a própria tentativa já é a consumação. Né? Então, o verbo dificultar já constitui a tentativa do verbo impedir. Então, o agente tenta impedir e não consegue por motivos alheios, a sua vontade, causa por si só, então, portanto, uma dificuldade. Então, de outra forma, o agente ele dificulta o acesso do consumidor às informações sobre ele constantes nos cadastros, banco de dados, nas fichas de registro e tenta impedi-lo. Então, assim, o dificultar é uma tentativa do impedir propriamente. Então, para ficar mais claro, né, o delito já seria consumado na sua própria tentativa. Então, não se admite a figura de tentativa nos moldes do Código Penal. Né? Então, é importante dizer isso. Impedir é o ato em si, né? E dificultar é a tentativa. E como já está no próprio caput, a própria tentativa já constitui o próprio crime mesmo. Esse é considerado um tipo penal misto alternativo. Né? Caso o agente pratique mais de uma conduta descrita no tipo penal, ele responde apenas por um tipo de delito, por um delito apenas. Né? Não há concurso de crimes, no caso aqui do artigo 72. Esse artigo 72 ele faz referência à violação do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 43 diz o seguinte: o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, o artigo 43 ele dá esse direito ao consumidor, o direito de acesso a essas informações nesses cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Né? O artigo 43 dando esse direito, aquela pessoa que tem esses dados não pode impedir esse acesso, sob pena de incorrer aí no crime propriamente do artigo 72, que é impedir esse acesso a esses dados. Né? A ideia da consumação é que esse delito ele se consuma com a prática
das condutas, né, no caso de impedir ou dificultar, lembrando a ideia que eu falei sobre tentativa, né, não se admite tentativa porque a ideia de dificultar em si já é a tentativa colocada no próprio artigo, no próprio caput. Dentro da classificação dos tipos penais, né, esse é um crime próprio de mera conduta, doloso, de perigo abstrato, instantâneo e poderia admitir a tentativa, tendo em vista colocado aí a ideia de dificultar propriamente, né? Então, temos essa ideia. A infração penal de menor potencial ofensivo, porque a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. A pena é correspondente ao que está disposto no artigo 61 da Lei 9.099, então a pena máxima não é superior a 2 anos, por isso se considera como sendo uma infração penal de menor potencial ofensivo. E é admitida a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima combinada ela não ultrapassa 1 ano, conforme a Lei 9.099 no artigo 89. Então, portanto, cabe a suspensão condicional do processo. Então, é uma infração penal de menor potencial ofensivo que cabe a suspensão condicional do processo. Trata-se, então, do artigo 72, que é impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros, né? Lembrando que o próprio Código de Defesa do Consumidor trata justamente sobre isso nos seus artigos 43 e relacionados, né? Então esse é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.